Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 33, continuando polinômios, agora falando de divisão de polinômios, por vários, principalmente, os dois métodos mais utilizados. O que é uma divisão? Primeiro, é você pensar que a divisão de polinômio e uma divisão numérica, o processo é o mesmo. Por exemplo, nós temos aqui o dividendo, né, que é o Dzão, o divisor, que é o Dzin, o quociente e o resto. Então, numa divisão, eu sei que o dividendo é igual o quociente vezes o divisor mais o resto. Né? Tá certo? Então, se na parte numérica eu utilizo esse algoritmo, com polinômios é a mesma coisa. Então, por exemplo, o dividendo é o polinômio 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Vou dividir por x menos 3. Tá? Então, estou dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Então, de novo, polinômio do grau 3 pelo polinômio do grau 1. O que acontece? Quando eu tenho uma divisão comum, por exemplo, 8 dividido por 5, né? Como é que eu faço essa conta? Eu faço 1 vezes 5, 5. Coloco aqui embaixo, nesse algoritmo, subtraio, nós temos um resto 3, não é assim? Na divisão euclidiana, eu paro por aqui, porque o resto é menor que o divisor. Tá? Então, quando o resto for menor que o divisor, é a hora de parar. E aqui, em polinômios, é a mesma coisa. Então, eu sei que o resto tem que dar um grau abaixo do 1, que é o grau 0. Então, na hora que der uma constante, um determinado valor numérico, eu vou parar essa divisão, que aí é o resto um valor numérico. Eu sei porque o divisor ele é do primeiro grau. O que a gente tem que fazer então? Presta atenção assim. Ó. Eu vou buscar qual é o número primeiro, porque aqui eu vou aplicar uma distributiva. Eu vou pegar um número aqui. E qual é o número que multiplicado por x vai dar 3x ao cubo? Então eu faço 3... Vou mudar de caneta? Vou fazer com essa aqui mesmo. 3x ao quadrado. Porque eu sei que na hora que eu multiplicar por x, vai dar 3x ao cubo. Só que na hora que eu faço essa conta, não está dando 3x ao cubo? Você joga isso daqui para cá como 3x ao cubo. Pronto. Na hora que eu somo, eu já vou estar zerando, tirando essa parcela do x ao cubo. Só que eu não posso esquecer de continuar multiplicando. Então, menos 3 vezes 3x ao quadrado dá menos 9x ao quadrado. Passa para lá, mais 9x ao quadrado. Certo? Acabou aí, eu faço a soma. Então, repare. Dá 0, cancelou. 9, 4, 13. Então, eu reescrevo agora isso aqui. Então, eu escrevo 13x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu reescrevo. Né? Agora, continuo aqui. Eu vou pensar assim. Qual é o número que multiplicado por x vai dar 13x ao quadrado? E eu penso o quê? Eu penso no 13 vezes x. Por quê? Porque 13 vezes x vai dar 13x ao quadrado. Só que no algoritmo da divisão, na hora que eu multipliquei e deu 13x ao quadrado, ele vem para cá e ele fica menos 13x ao quadrado. Certo? Menos 3 vezes 13. Aqui vai dar menos 39x. Tudo bem? Ó, mais com menos dá menos. 3 vezes 13, 39. Então, como aqui ficou menos 39x, na hora que vier para cá, mais 39x. Certo?
Vamos somar. Esse daqui cancela, agora dá zero. O que sobrou? 39x menos 2x. Então vai dar 37x mais 1. Continuando a divisão, eu penso agora, qual é o número que eu vou multiplicar por x para dar 37x? É fácil entender que é o número 37. Então, 37 vezes x, 37x. Vem para cá, só vou colocar eu vou colocar aqui, vai, desse lado, ó, na direção aqui do resto, para a gente continuar a divisão. Ó, 37x mais 1. Vou continuando, tá? Essa continuação vai ali. Então, ó, 37x menos 37. Então, 37 vezes x. Quando passa para cá, menos 37x. Agora, 3 vezes 37, né? Menos 3 vezes 37. Você faz assim, ó. 3 vezes 30 de cabeça mais 7, tá? 3 vezes 3, 9. 90. 3 vezes 7, 21. Então, 90 mais 21, ó, 90 mais 21, né? Não vai dar 111? Então, menos 111, porque aqui é vezes, né? É menos, né? Aqui é menos 3, então fica assim, né? Menos 111, tá? Menos na frente, muito bem. Então, 3 vezes 37, mais com menos dá menos 111. Passa para cá, mais 111. Quando eu somo, esse 37x vai dar 0. Somando 1 mais 111, nós temos 112. Esse é o resto da divisão do polinômio 3x ao cubo por x. Resumindo, o resto é numérico, claro, o grau tem que ser inferior ao grau do divisor. Se ali o grau é 1, aqui tem que ser grau 0, que é uma constante. Então o resto, uma pergunta boa para esse exercício era: determine o resto da divisão deste polinômio por este polinômio, tá? Turma, um outro fato interessante, ele pergunta qual é o resto da divisão deste polinômio 4x² mais 5x mais 6 dividido por x menos 2. Então é um exercício. Bom, em vez de eu dividir, ficar realizando toda a conta, veja bem, este não é o dividendo, este não é o divisor, este não é o quociente e este é o resto. Então vamos primeiro equacionar, montar essa equação. O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Não é assim que a gente conhece? Ó que interessante. Vou substituir, ó. O dividendo, quer dizer, o dividendo é 4x² mais 5x mais 6. Esse é o desão, o dividendo. Agora eu vou escrever essa parcela, ó. É o divisor, que é x menos 2, vezes o quociente. Vezes o quociente. Mais o resto. Não é assim? Não é assim que a gente vai montar? Ah, professor, mas eu não sei qual é o quociente. Não tem problema, mas eu sei que se eu fizer x igual a 2, o que vai acontecer com essa parcela aqui? Se nós fizermos x igual a 2, aqui vai dar 0, não vai? Então essa parcela, 0. Olha lá. Então, se eu pegar o x igual a 2, significa que x é igual a 2, na verdade, é raiz de Dzinho, que é a raiz do divisor. Ó, é a raiz do divisor. Então, se eu pego o x igual a 2, eu tenho 4. Agora eu vou substituir o 2 aqui, ó. Vou achar o resto, né? O resto que ele quer. 4 vezes 2 elevado à quarta, mais 5 vezes 2, mais 6, que é igual a 0, mais o resto, que é o então. Olha que bonitinho. Se você pegar a raiz do divisor,
e substituir no polinômio, que é o dividendo, você acha o resto. 2/4 é 16, então fica 4 vezes 16, mais 2 vezes 5 é 10, mais 6. Então o resto é quanto? 4 vezes 16, 64, mais 64, mais 10, mais 6. Né? 64 mais 6 faz assim, né? 64 mais 6 é 70. Então o resto aqui é 80. Se você fizer a divisão, você vai ver que o resto vai dar 80 mesmo. Então aí é uma maneira que eu não preciso realizar a conta inteira para chegar no que ele está pedindo. Essas é uma das coisas importantes do polinômio. Continuando. Turma, antes de entrarmos no Brio-Ruffini, esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês é o teorema de D'Alembert, tá? D'Alembert é aquele que eu acho a raiz do divisor e acho o resto, tá bom? Entrando em Brio-Ruffini, eu tenho, primeira coisa, você vai aqui encontrar os coeficientes desse polinômio. Cuidado que nós temos aqui o grau. Ó, o expoente 3, 2, 1 e aqui x elevado a 0, que é uma constante. O 8 tem o x elevado a 0. Então aqui está numa sequência decrescente de expoente. Então eu vou repetir. Ó. Aqui é 1, então eu vou pegar os coeficientes primeiro. Coeficiente 1, o coeficiente 7, o coeficiente 14 e o coeficiente 8. Tá? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, x à quinta, depois x à terceira, no x à quinta você colocaria o coeficiente. Como não tem o x à quarta, você colocaria aqui 0. Tudo bem? Posso dar um exemplo também assim. Aqui nós temos o x mais 1, que é o divisor. E o divisor ele possui uma raiz. Então eu sei que x mais 1 igual a 0. A raiz é x igual a menos 1. Então essa é a raiz do divisor. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sequência assim. Ó. Coloco aqui, posso colocar do lado esquerdo ou direito, tanto faz. Coloco aqui a raiz que é menos 1. A raiz do divisor. Nessa sequência, eu coloco os coeficientes do polinômio que é o dividendo. O polinômio que eu vou dividir por x mais 1 é o dividendo, é aquele dzão que eu tinha falado. Então eu coloco aqui, ó, 1, 7, 14 e 8. Certo? O que nós vamos fazer? Então eu vou separar assim, ó, 14 e 8. Tá? O que eu faço? Primeiro eu vou abaixar aqui o 1. Vamos abaixar o 1 dos coeficientes. Vou abaixar o 1. O que eu vou fazer? Olha a conta que eu vou fazer. Abaixei o primeiro coeficiente. Aí, eu vou multiplicar. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, ó, esse vezes esse, tá? Então, eu faço esse vezes esse e somo com esse coeficiente aqui. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 7, 6. Agora eu faço a mesma coisa. 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 6 mais 14. Menos 6 mais 14. Né? Que vai dar... menos 6 mais 14 vai dar 8, não é verdade? Vai dar 8. Tá? Olha que interessante. Na hora que eu fizer 8 vezes menos 1, não vai dar menos 8? Menos 8 mais 8 vai dar 0. Esse daqui é o resto da divisão. Olha lá, o resto da divisão é 0. Certo? Esse é o Brio-Ruffini. Tudo bem? Vou fazer um exemplo agora com aqui x à quarta. Tá? Mas eu vou apagar. Vou colocar aqui x à quarta. Vou fazer para vocês como é que ficaria com x à quarta, por exemplo. Turma, olha agora aparece um dividendo nesse formato aqui. Então eu vou reescrever, ó, 1x à quarta mais
Na sequência, apareceria 0x². Então, isso que você não pode esquecer. 7x² mais 14x mais 8. Dividido por x mais 1. Então, continua o mesmo esquema. Só que agora, ó, tá vendo? Isso que você precisa ter uma atenção, senão... Qual é o resto da divisão deste polinômio p de x por x mais 1? Então, eu vou escrever os coeficientes aqui. Vou colocar. Coloca aqui a raiz, né? Continua menos 1. E eu reescrevo. Então, é 1, 0, 7, 14 e 8. Tá? E aí eu vou separar aqui. Pronto. O resto vai vir bem aqui. Né? Tá? O resto aparecerá aí. Então vou abaixar. Vou baixar. Né? Vou baixar o 1, que é o primeiro coeficiente da sequência. Então, mais uma vez, vezes, e passo para lá somando. Então vai ficar 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais 7, 8. Menos 1 vezes 8, vou colocar assim. Menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 8 mais 14, quanto dá? 6. Né? Menos 6 mais 8. Menos 6 mais 8, 2. Então, o resto dessa divisão é 2. Tá? Resposta, o resto aqui vai ser 2. Muito bem.